Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Egrégora Cast. Hoje, como vocês podem notar, estou num lugar super diferente, né? Estamos aqui em um cenário novo. Estou até apreensiva porque o cara que eu vou entrevistar hoje, que eu trouxe aqui, que eu tive a honra de entrevistar hoje, ele é muito especial e vai edificar muito a sua vida. Então já pegue papel e caneta, porque eu usei até uma colinha aqui, ó, para falar sobre essa pessoa que está na minha frente hoje, que o nosso entrevistado será Yuri Uchida. Já ouviu falar desse ser? Também como conhecido aí, ele é neurocientista, professor, empreendedor em série, já fundou quase duas dezenas de empresas nos últimos 21 anos, atuou com educação, varejo, finanças, também é palestrante, olha esse currículo, também é palestrante, fundador da E2AP, e falando em E2AP, ela está rodando aqui, ó, se você ver no nosso cenário hoje, do ladinho vocês vão ver um pouquinho da experiência E2AP dos dois lados, uma imersão que ele vai falar mais pra gente sobre ela, que é a escola dele, o ambiente para prosperar, onde ele treina e capacita pessoas. Ele também já conheceu 35 países de todos os continentes. Pensa nesse cara. Ele é poliglota, apaixonado por esportes e adrenalina e também algo que pouca gente sabe. O hobby dessa pessoa, desse digníssimo aqui, é estudar física e cosmologia. Ele é pai de gêmeos maravilhosos e lindos, inclusive já está convidado os gêmeos para trazer os gêmeos para cá, porque vai dar um episódio mega. E também o mais importante eu deixei para o final, né? Quando você vê esse currículo, esse Deus, você fala: Meu Deus, onde encontra esse homem? É uma pessoa já completamente casada com uma deusa maravilhosa. Então, ele já tem dona, e a dona Letícia Pacelli, a deusa, que vulgo fala aqui com você nesse exato momento. Seja bem-vindo, Muito deuso! obrigado, Que Deus. especial ter você aqui. Eu tô até nervosa com esse currículo Não. impressionante. E para começar, Mas olha que Yuri, engraçado, você já conhece esse currículo de algum tempo, né? Mas você nunca conta ele, ele né? é tão extenso, né? Não Ele é? é tão Pois extenso. é, impressiona. E aí, eu quero até que você já adiante pra gente. Como assim 35 países de todo o continente? Eu fiquei até confusa. Legal, legal. Quando eu coloquei aqui na bio, eu falei, fiquei confusa. Explica melhor, É, né? Porque assim, não é muito comum as pessoas viajarem tanto, serem tão apegadas, ou você faz isso quando você já é muito mais velho, muito mais em todos os países. Então, primeiro, é uma honra estar aqui, ser entrevistado por você, a deusa, e a a gente ter a honra é minha. oportunidade de falar e edificar a vida das pessoas Sim. através da nossa história. Mas por que eu acho legal falar do lance aí dos 35 países? Porque para mim, Lê, é o meu maior índice de sucesso e de felicidade da vida. Eu vejo que, assim, muita gente tem grana para viajar e não tem tempo disponível. Muita gente tem tempo e não tem o dinheiro porque não conseguiu atingir algum grau de sucesso para isso. Por que eu gosto tanto desse índice de 35 países em todos os continentes? Porque eu pude viajar e isso significa que eu alcancei sucesso profissional e financeiro para isso, mas também que eu tive gestão da minha vida, das minhas empresas para conseguir fazer isso. E quando a gente fala de todos os continentes, significa que eu fui para todos os continentes até hoje, exceto a Antártida. Eu só não fui para a Antártida porque é uma viagem de quase 40 dias e bastante desconfortável, mas tá na pauta aí também. Mas eu pude conhecer países na América do Sul, aqui onde a gente está, América Central, América do Norte, Estados Unidos, muitos países da Europa, na África também já estive na África do Sul, na Ásia, Tailândia, Vietnã, Camboja, Indonésia e Oceania, que é um dos continentes mais distantes e isolados do mundo, né? Eu tive a oportunidade de também estar na Austrália, ficar lá por quase 2 meses. Então, hoje é como eu mensuro aí minhas realizações. É um dos meus índices de realizações da vida, é poder ter viajado tanto e conhecer tantas culturas, comidas, países e cartões postais no mundo. Literalmente um cara viajado, né? É Literalmente, isso. literalmente. Quase um nômade aí. E aí, olhando para esse currículo, quando a gente olha para esse currículo extenso, impressionante, né? Muito Até eu obrigado, fiquei muito obrigado. impressionada. Eu falo, fiquei impressionada mais que o normal, tá, gente? Eu já convivo. É o deuso, é o meu Né? deuso. E mesmo assim, eu fiquei É que a gente não fala impressionada. sobre isso, né? Pô, Não toda a fala. formação, tudo que já fez, tudo que já Exato, esse aconteceu. currículo extenso. E aí a pessoa olha, e quando olha todo o seu sucesso hoje, o seu crescimento, ter fundado tantas empresas, fala: "Pro Yuri é fácil, né?". Porém, eu vi também sobre você que você saiu
da periferia, bairros ali dos Pimentas, e Yes. como que uma pessoa, porque é importante isso daqui, eu tenho certeza que vai edificar muitas vidas, como que uma pessoa sai da periferia ali, tipo assim, bairro dos Pimentas é um bairro, né? É um bairro que, Exato. pô, há 40 anos era um bairro bem perigoso, bem violento. Inclusive, eu cresci num ambiente ali cercado de pobreza, de escassez, de realmente ninguém que era empresário ou que tinha um sonho de ser milionário e viajar o mundo, né? É, eu falei, como que uma pessoa sai desse ambiente com zero estímulo ali, olhando para o ambiente, e fala, tem tudo para dar errado. Como que você sai desse ambiente e se torna esse Yuri Uchida que você é hoje, com todo esse conhecimento, com todo esse sucesso em todas as áreas da sua vida? Então, Lê, por que que hoje eu tenho essa escola com a minha digníssima esposa que fala tanto sobre mudança de mentalidade, mudança comportamental? Porque foi o ingrediente básico para eu ter transformado a minha vida. E a gente está aqui hoje no Itaim Bibi, um bairro nobre de São Paulo, na Creators House, um estúdio maravilhoso. Só que nem sempre eu circulei nesses ambientes, né? Eu tive a grande sorte de nascer com pais muito preocupados com a nossa formação educacional e formação de caráter, mas o meu pai era um vendedor de autopeças, CLT, de uma empresa, e minha mãe é funcionária pública, aposentada como técnica de pesquisa do IBGE. Então, a minha geração foi a primeira geração na minha família a fazer faculdade, por exemplo. Olha, Ninguém tinha ensino superior na minha família até a minha geração e do meu irmão. que legal. Ninguém na minha família é empresário até hoje. Eu sou o único empreendedor, o único empresário, mesmo nessa geração, na minha família Olha, toda. Então, realmente, assim, naquele ambiente onde eu vi pessoas irem para droga, para violência, para o crime, para droga. Eu não tinha realmente muito estímulo, muita inspiração em querer alcançar muita coisa do que eu alcancei. Mas os meus pais, eu nunca passei fome, extrema necessidade, a gente só não tinha acesso a muita coisa. uhum. Mas o meu pai, ele é retirante nordestino, ele veio do Rio Grande do Norte, meu pai veio em Pau de Arara, passou fome, trabalhou em Cortiço, morou em Cortiço, trabalhou catando papelão. E minha mãe também trabalhou em peixaria, sabe, do meu avô, coisas assim bem escassas no começo da vida. Perdeu o avô quando era adolescente. Então, no ambiente onde a gente nasceu, falar sobre as coisas que eu vivo hoje não era nem bem visto, era visto como algo arrogante, algo pretensioso, algo até meio maluco mesmo. Só que eu sempre quis viver algo muito diferente do que eu via e vivia quando eu era criança. E eu lembro quando eu era pequeno, eu falei uma vez para minha mãe falando algo assim: "Ah, mas isso não é pra gente como a gente, porque a gente é pobre". E eu lembro que eu tinha assim 12, 13 anos, né? Eu falei: "Mãe, a gente não é pobre. A gente só não tem dinheiro". Isso é muito maluco de pensar que Olha, hoje, com 12, um 13 anos, eu tenho essa alinhamento. conversa com a minha mãe. Eu falei: "Mãe, a Uhum. gente não é pobre. A gente só não tem dinheiro. A gente tem que entender o que as pessoas que têm muito mais dinheiro que a gente fazem para elas terem mais dinheiro que a gente e viverem o que a gente não consegue viver". Obviamente que eu devo ter falado isso em palavras diferentes, Aham. mas a minha memória e conversa que eu tive com minha mãe depois foi nesse sentido. Então, eu desde pequeno comecei a pensar isso, de o que que eu preciso aprender, o que que eu preciso Olha que saber, incrível. o que eu preciso fazer de diferente que pessoas que vivem vidas muito melhores que as minhas vivem. Então, eu comecei a ler muito cedo. Eu aprendi a ler com 4 anos de idade, em casa, com meu pai tentando ensinar a mulher que me ajudava em casa, eu aprendi por tabela a ler. E aí eu comecei a ler sozinho, Gibizinho, Turma da Mônica, né? E aí eu fui criando esse apreço pelo aprendizado, pela educação. Por isso eu sou um cara extremamente curioso. Hobbies meus são realmente estudar línguas, Curioso, física. Eu os sou seus muito hobbies curioso. são São curiosos, curiosos, inclusive. exatamente. Então eu gosto de aprender. E aí isso foi me expandindo realmente assim, mentalidade, expandindo minha realidade, foi me permitindo acessar coisas que de onde eu vim, a grande maioria das pessoas não acessava. Por exemplo, eu fui aprender inglês no começo da minha adolescência. Com 13 anos, eu já estudava inglês, com 16 eu falava fluentemente e comecei a dar aula de inglês. Hum. 95% da internet hoje, por exemplo, está em inglês. Então, eu ouço podcasts em inglês. Eu vejo muitos vídeos que às vezes não tem tradução, não tem legenda. Então, eu consigo acessar conhecimentos que muita gente não consegue. Só que se você coloca isso ao longo de uma vida inteira, você acumula conhecimento, curiosidade, aprendizados, tem acesso a pessoas, a entrevistas, a biografias que a grande maioria das pessoas não tem. Então, mesmo que eu não tivesse uma base
familiar, uma base financeira para acessar muita coisa, eu pude ter livros, conhecimentos, mentores ao longo da minha vida, que nem sabem que eu existo, que nem sabem que foram meus mentores, mas eu pude acessar a mente, o conhecimento, o comportamento dessas pessoas. Só que quando você acumula isso ao longo de 41 anos, que é a idade que eu tenho hoje, foi o que rompeu os limites de onde eu nasci, de onde eu vim, para hoje eu viver a vida que eu vivo. Muito interessante, parabéns. Parabéns Obrigado. pela jornada. Já vem de um alinhamento interno aí, tipo, crucial, Divino, iluminado, divino. nasci Essa é com a isso. palavra. Mas eu acho, só fazendo um parênteses nisso, Sim. acho que muito se deve o maior anjo da minha existência. Por mais gratidão que eu tenho ao meu pai e minha mãe por tudo que eles fizeram por mim, o grande anjo da minha existência foi a minha avó paterna, a Hum, mãe do meu pai. Essa minha avó, assim, ela era uma mulher à frente do seu tempo. que Minha legal. avó era um ser humano iluminadíssimo à frente do meu tempo. Ela é meu oráculo. Hum. Hoje, quando eu tenho grandes decisões, por exemplo, para tomar, momentos de muita alegria ou muita tristeza, é a minha avó que vem nos meus sonhos falar comigo. Ela é o meu guia espiritual, divino, transcendental, sobrenatural até hoje. Olha que E a minha loucura. avó, eu lembro que quando eu era pequeno, ela falava coisas que eu não entendia, coisas assim muito fora da realidade. E hoje eu entendo o que minha avó enxergava que eu nem imaginava que podia ser real. Olha que Então, incrível. assim, é insano, me emociona de lembrar. Eu tô aqui com Deus olhando nos É, olhos dele, dá pra ver, tipo assim, eu sabia, é, inclusive, eu deveria ter escutado a minha intuição, que eu deveria ter trazido lenços pra cá é. hoje. Eu sabia que isso iria ser Não, e é profundo. raro eu falar da minha avó, porque realmente assim, eu acesso coisas muito profundas assim mesmo, porque ela realmente, hoje muitas vezes eu subo num palco para dar palestra e as pessoas falam, velho, você não cansa, você tá em 4 cidades diferentes, em 4 dias diferentes, você viaja milhares de quilômetros de avião, dirige, pega Uber, como assim? E eu lembro que muito do que me move é a voz da minha avó. De coisas que eu realizaria quando eu era criança, e eu lembro dela me orientando, eu lembro dela acreditando em mim até hoje. Que Louco, né? maravilhoso isso, muito louco. E aí, eu quero pegar um gancho aqui que você falou sobre os seus mentores, né? Sobre ter mentores que nem sabem da sua existência. Uhum. E é importante porque quando fala sobre desenvolvimento, sobre criar a própria jornada no empreendedorismo, a pessoa fala, mas eu não tenho recursos, né? Ah, Eu sim. não tenho dinheiro para contratar um mentor. Então, como assim? Você tinha mentores que nem sabiam da sua existência? Como você buscou esses mentores? Quem foram, tipo assim, para citar, Sim. para pessoa que não tem estímulo e não tem recurso para iniciar. É assim, não ter dinheiro é uma desculpa muito merda que preguiçoso dá. Eu sei que muita gente aqui vai ficar puta comigo, vai me cancelar, vai me bloquear, mas assim, eu não tenho dinheiro é uma desculpa muito merda de preguiçoso. Porque hoje a gente tem YouTube, hoje a gente tem rede social, hoje todo o conhecimento da humanidade está compilado na internet. E as pessoas usam para ficar vendo vídeo de besteira, para ficar postando merda na internet. E tudo bem, você pode se divertir, você pode se entreter, mas toda vez que você está se divertindo e se entretendo, você está fazendo uma escolha. Ou você pode usar a mesma internet e o mesmo celular, que não precisa ser um iPhone de última geração. Pode ser um telefone merda que você tem, um computador emprestado, um Wi-Fi aberto público de algum lugar que você esteja e acessar todo o conhecimento do planeta, as maiores mentes da história. Então, desde Jesus Cristo até todos os filósofos gregos antigos, até todo mundo que já viveu na humanidade e que propagou conhecimento até hoje, boas práticas de sucesso, de conduta, de comportamento, de contribuição estão registradas na internet. E Uhum. você pode escolher ter esses mentores de graça ou não. Hoje, claro, você pode contratar alguém para algo específico. Ah, eu quero vender mais a minha empresa, vou contratar o Yuri. Eu quero desbloqueios emocionais, eu vou contratar a Letícia. Tudo bem, mas muitas vezes, para o básico de quem está começando, de quem está quebrado, de quem não tem grana, não tem de onde começar, a internet te oferece tudo isso. Uhum. 40 anos atrás, 30 anos atrás, quando eu era adolescente, não existia É, eu ia internet. falar, Não não era tão existia. assim, né, comum Não, assim. não é que não era comum, não Não existia, existia a né. internet. Basicamente, a Hum, internet chegou no Brasil 2000 e qualquer coisa. Então a gente não tinha computador em casa, não existia smartphone, não tinha internet. Então, se eu quisesse aprender alguma coisa, eu tinha que ir para os livros. Livro era mais caro, era menos acessível, a gente não tinha Amazon para entregar no dia seguinte na nossa casa. uhum, Mas o que mudou a minha vida foi ler. Foi realmente acessar mentes, mentores que nem uhum. sabem da minha existência. Então, assim, eu vou pegar a biografia de algum grande empresário, de algum grande pensador, de algum grande filósofo, de alguém que performa numa área em que eu ainda não tenho resultado e vou aprender com essa pessoa. Então, Incrível. seja você
Eu preciso de mais alinhamento espiritual. Eu vou ler a Bíblia e aprender com Jesus Cristo. Eu preciso de mais alinhamento administrativo e gestão. Eu vou ler sobre Peter Drucker, que seja, mas busque mentores que já percorreram o caminho que você percorreu. Foi assim que eu comecei, e entendendo como é que a mente e o comportamento dessas pessoas funcionava, como é que eu podia trazer isso então para a minha realidade? Talvez eu não tenha apóstolos como Jesus Cristo, talvez eu não tenha uma empresa de 1.000 colaboradores como o Elon Musk, mas eu posso pegar o conceito do que Cristo fez com os apóstolos ou do que Elon Musk faz com os colaboradores dele e trazer para a minha realidade. Como é que eu faço isso? Na minha casa. Porque às vezes eu não sou líder de 1.000 pessoas, mas eu sou Uhum. líder da minha esposa e dos meus filhos. Às vezes eu sou líder de uma empresa com 3 colaboradores, mas pega o conceito e traz para sua realidade. E de novo, você pode inventar a desculpa que você quiser. Mas como o nosso querido e sábio Paulo Vieira diz, tá tudo bem. Cada um tem a vida que merece. Tua vida tá boa, parabéns. Tua vida tá uma merda, parabéns. Você conquistou ela por preguiça, por negligência ou por omissão. Parabéns. E aí eu quero que Concorda? concordo plenamente, isso que você falou foi, eu falo, de grande ganho, porque muitas pessoas se escondem atrás das circunstâncias, né, de forma inconsciente se coloca no papel de vítima, né, tipo assim: "Ah, porque é o meio onde eu nasci, eu não tenho ninguém para me apoiar". E aí, falando sobre apoio, você falou que você é o primeiro ou único da sua família que é empresário, ali, o que que te acendeu? O que que te levou para o empresário e não, por exemplo, igual a sua mãe, ela era funcionária pública. Por que que você não quis ir para esse o CLT, o seguro ali? Como que foi isso para você? Olha só, 2 coisas que mudaram a minha vida e me fizeram, assim, querer conquistar mais. Um tênis olímpicos e brincar de Lego. Olha, curioso. Olímpicos nem é um tênis foda. Hoje os tênis da Nike são muito mais caros, né? É o que a galera gosta. Os Jordans de R$ 3.000. Mas eu lembro que na época eu queria um tênis azulzinho da Olímpicos, que vamos dizer, será, R$ 40. Hum, E a gente não faz tinha tempo, hein? roupa faz muito tempo. E a gente não tinha roupa de marca, meus pais não tinham essa grana pra ficar comprando coisa Sim. cara, de marca, tênis, pá, bacana pra gente. Era um tênis novo por ano e, meu irmão, cuida dessa porra aí. Sim. E eu lembro que uma vez eu me questionando disso, de, pô, como é que eu podia ter coisas mais legais? Tipo, eu queria brincar de Lego e, puta, era um esforço sobre-humano pros meus pais conseguirem comprar um pra mim. Uhum. Então, eu ficava pensando, pô, como é que eu podia ter mais dinheiro? Como é que eu podia ter uma vida diferente das que os meus pais construíram? Sou Hum. muito grato e meus pais foram heróis em construir a vida que eles construíram. Vindo da origem que eles vieram, tendo o acesso e apoio que eles tiveram, nos dá condições de ter uma boa educação, de nunca nos faltar nada. Meu irmão fez Unicamp, hoje ele é vice-presidente de um banco. O cara também hiper realizado e fantástico. Sim. Então, meus pais foram verdadeiros heróis, mas ainda assim, houve um grau de escassez financeira durante toda a nossa infância e adolescência ali. Então, isso me incomodava. Então, o meu grande combustível foi como é que eu posso ter uma vida diferente. Um dia eu vou querer ter filhos, um dia eu quero morar numa casa legal, um dia eu quero ter um carro mais bacana. Meu Uhum. pai sempre teve carro muito simples, ele era vendedor, trabalhava na rua e ele trocava um Olha gol isso, pelo outro. vendedor. Meu pai era vendedor, meu pai era Aham. de bater porta e visitar loja de autopeça Sim. e vender autopeça. Então, honro muito a experiência e a tenacidade do meu pai. Hoje eu treino equipes de vendas muito inspirado por ver meu pai se relacionar com os clientes dele e ser fantástico no que ele fazia. Mas eu lembro que me incomodava isso, de não ter muita coisa. Eu Uhum. ver crianças da minha idade indo para Disney, eu vendo um adolescente fazer uma viagem de formatura no colégio e eu não poder fazer uma viagem de formatura para Porto Seguro, eu não poder ir para Disney quando eu fiz aniversário de sei lá quantos anos. E isso me doía, me incomodava. Então, eu queria ter uma vida financeira, material mais legal. Então, mais uma vez, a pessoa que reclama que a vida dela tá uma bosta por dinheiro, eu entendo que dói, mas isso é uma desculpa muito merda, porque você pode usar isso como teu combustível. Uhum. Não tô dizendo que vai ser fácil, eu não tô dizendo que vai ser rápido, mas isso pode ser o seu combustível. Pô, tudo que eu não tenho hoje, tudo que eu quero ter, você pode usar isso como uma pedra que pesa na sua cabeça e te vitimiza, e você é um coitado, e vai Uhum. ser coitado pra sempre, ou, cara, eu vou usar essa rocha, essa pedra, como combustível para alimentar toda a chama que eu tenho de mudar de vida, de conquistar mais, de aprender mais, de ser alguém melhor, de ser alguém diferente. Foi o que eu fiz. É o posicionamento de vencedor, né. Como que eu posso aprender? O que que eu preciso aprender para criar a vida Sim. extraordinária ou o nível de realização, de família, aquilo
aquilo que a gente quer, almeja todos Sim. os dias, né? Realizações mesmo. E isso assim, vê se você concorda comigo, isso vale pra tudo. Poxa, eu tive uma família que teve relacionamentos ruins, todo mundo na minha família passou por Eu. divórcios, por traições. Eu também, na minha família, só vi divórcio, traição, violência, tio batendo na tia, fulano batendo na fulana, fulano traiu Beltrana. Eu Uhum, vi só isso na minha família. Ninguém na minha família tem um sim. casamento até hoje. Todo mundo que casou foi traído, separou, bateu no marido, na esposa, só desgraça. E mais uma vez, eu nunca vi meu pai dar flores para minha mãe. E aí você Olha, pode usar isso como, ah, mas então não eu vou ser um aprendi. marido escroto, porque eu não aprendi. Ou, pô, se toda mulher acha legal ganhar flores e ser bem cuidada pelo marido, e eu não via isso em casa, por que eu não posso ser essa pessoa que vai romper o ciclo de desgraça, de escassez, de merda na minha família e fazer diferente? Então eu quero cuidar da minha mulher, eu quero ser um bom provedor, eu quero ser um marido presente, eu quero ser romântico, se na sua família ninguém teve grana, foi um pai exemplar, então seja você. Você pode continuar culpando as gerações anteriores ou ser você. Então, quando a gente fala hoje da nossa escola, da E2AP, quando nós falamos do nosso trabalho, de romper com ciclos de mentalidade e comportamentos disfuncionais, é sobre isso. É pegar tudo que não funcionou até hoje na sua vida, na sua família e na sua ancestralidade e entender como que você pode usar isso de combustível para romper com ciclos e fazer diferente a partir daqui. E com toda a sua experiência como empresário, o que que você vê quais são os maiores ou piores erros que os empresários cometem nesse início de jornada? Porque eu sou empreendedora, né? Eu Aham. sou empresária também. Já fali em empresa, já recomecei diversas vezes e aí a gente dá muito murro em ponta de faca Uhum. até aprender o correto. Então, o que que você vê hoje com o seu posicionamento? Porque eu sei que você treina diversos times. Quais são os piores erros que o tô iniciando minha jornada agora, sou empresário e tô cometendo e ainda não tenho consciência sobre isso. Show. Então eu quero falar de duas coisas, Lê. A primeira delas é o empresário ou o líder achar que só conhecimento técnico e cognitivo vai Hum, resolver. O cara acha que é uma faculdade, é mais uma pós-graduação, é um mestrado e um doutorado. E claro, tudo isso é importante? Sim. sim. Eu fiz letras, eu fiz engenharia, eu falo 4 Eu línguas. esqueci de citar, inclusive, todas as suas faculdades, né. E tá tudo bem, a gente entra nesse mérito já já. Então, Sim, claro, eu venho da educação, eu sei da importância da formação técnica e acadêmica, sim. beleza, mas não apenas. Hoje, a gente já tem inúmeras pesquisas de Harvard, inclusive, consagradíssimas, de que 15% apenas do nosso sucesso deve-se ao nosso conhecimento técnico e cognitivo. Uhum. Então, eu vejo que um grande erro dos empresários é achar que é mais um curso técnico, é mais uma pós-graduação que necessariamente muda a vida dele. Não, muitas vezes isso é necessário, mas o que muda a sua vida, que alavanca a tua realidade e que impacta muito a vida das pessoas ao seu redor e a sua própria vida e empresa é a habilidade das soft skills. São habilidades comportamentais. É a habilidade de liderança, de comunicação, de persuasão, de vendas. É você ter inteligência emocional para tirar o melhor de si e das pessoas ao seu redor. Se a gente olha hoje, é que 91% das pessoas são demitidas por inabilidade e incapacidade emocional, social, de lidar com conflito, de lidar com liderança, de trabalhar em equipe, e esse número só cresce. Antigamente, nem antigamente, mas alguns anos atrás, essa estatística estava em torno de 87%. Hoje, isso subiu. 91% das pessoas são demitidas por inabilidade social, incapacidade emocional. É o cara que, sob pressão, surta, é a Uhum. pessoa que no conflito briga e não consegue focar em resolver um problema. Então, o primeiro grande erro dos empresários é não desenvolver essas habilidades emocionais, comportamentais, de comunicação. Ponto um. Ponto 2 é achar que treinar a equipe ou ele se treinar é desperdício de dinheiro. Eu ouço muito empresário, graças a Deus hoje eu ouço menos, mas eu ainda vejo empresários que, graças a Deus, estão longe de mim, falando assim: ah, Lê, aí eu vou treinar esse filho da puta e ele vai embora da minha empresa. Verdade. Ótimo, então não treine e deixe ele incompetente Na na sua sua empresa. empresa, atendendo mal seus clientes e não realizando tudo aquilo que você precisa. É uma imbecilidade. O empresário que não treina equipe é um imbecil, porque ele é mesquinho e fala: ah, eu não vou treinar minha equipe, porque depois eu gasto dinheiro e esse cara vai embora. Só que se você é um empresário, um líder decente, inspirador, honesto, íntegro e que dá boas condições para essa equipe, esse cara não vai querer ir embora. Hoje a gente já percebe, hoje não, já tem algumas décadas que nós já mensuramos isso, e a gente vê que no mundo corporativo as pessoas não pedem demissão do cargo
ou da função. Elas pedem demissão do líder. Olha isso. Guarda isso, tá, empresário e líder? As pessoas pedem demissão de você. Então, se você não dá boas condições, plano de carreira, reconhecimento para essa galera, o cara sim vai embora. Não é de hoje que as pessoas falam, ah, mas essa geração não quer nada com nada. Concordo que o número de neném, gente que nem trabalha nem estuda, está crescendo cada vez mais, né? O Brasil é o segundo país com mais neném da Terra. A gente só perde para a África do Sul. Então tem Olha. muito adolescente jovem vagabundo mesmo que não quer nem crescer, não quer nem trabalhar, nem estudar. Mas existe uma grande parcela de pessoas boas que querem trabalhar e que querem estudar. O grande problema é que se a sua empresa não é inspiradora, não tem propósito suficiente e você não é um líder que inspira pessoas a quererem te seguir, lógico que você não vai conseguir contratar pessoas. Então, o problema não é treinar gente, o problema é que você não tem gente boa, ou uma empresa boa, ou um líder bom o suficiente para treinar pessoas e mantê-las aí. Então, esses são os dois grandes erros. Focar só em técnico cognitivo e não treinar a equipe por medo de perder esse cara para o mercado. Eu acho o maior medo é deixar ele incompetente, mal treinado na tua empresa. É, Que vem de que uma você vê? mentalidade escassa, né, isso Puta, daí. fala disso, acho legal. Não vou entregar todo o conhecimento que eu tenho, ou não vou investir em conhecimento para o meu time, porque senão eu vou qualificá-lo para ele até montar uma empresa. Depois ele vai pedir demissão e vai montar uma empresa igual a mim. Isso vem de uma mentalidade escassa. E aí comece, então, você tem que treinar a sua mentalidade, de fato, Muito né? bom. Porque não adianta nada, você falou, colocou pontos aqui importantes sobre treinar o time, cognitivamente, tecnicamente, traz técnica de venda, traz técnica daquilo. Para cada setor é muito importante. Só que é aquilo, o emocional, isso ouro isso daqui. O emocional é o que te impulsiona a agir. O racional, ele só está justificando as suas ações. Então, nada adianta você ser um obeso intelectual se você não tem uma boa autonomia emocional. Muito Porque bom. aí você tem diversos treinamentos, diversas ferramentas de gestão, só que você não consegue aplicar com eficácia. Você não Perfeito. consegue inspirar o seu time, né? Porque você, primeiro, nem você se inspira. Sim. Sobre liderar, eu falo, traz esse mecanismo, essa mente de líder para si próprio, para sua própria vida. Sim. E olha que legal, né? Vamos amarrar então com neurociência esse emocional, Por mudança favor. de comportamento e até como isso afeta em vendas e que a grande maioria das pessoas não sabe. Vamos lá. Quando você tenta inspirar um time com a sua liderança, ou você tenta vender alguma coisa para um cliente seu, essa pessoa precisa imaginar um mundo que ainda não existe. Uhum. Então, o seu colaborador, quando você fala, ó, vamos junto para atingir meta, vamos junto para atingir tal patamar da empresa, ele está criando na mente dele um mundo que ainda não existe. Quando você fala para o cliente, comprando isso, a sua vida muda para tal patamar, ele está criando na mente dele um mundo que ainda não existe. E em que lugar do nosso cérebro a gente cria esse mundo que ainda não existe? No cérebro, no hemisfério direito, criativo, sensitivo, emocional, e não no hemisfério esquerdo, irracional e lógico. Então, se eu estou criando num hemisfério que é criativo, que é emocional, o que que move as pessoas para mudar comportamento? O que que move as pessoas para comprar alguma coisa, para comprar um produto, um serviço e uma ideia, líder e empresário? É o hemisfério direito, é o emocional. Por isso que o líder que não tem inteligência emocional suficiente para ser persuasivo, um bom comunicador e impactar emocionalmente o time dele, ele é só uma fonte de informação, que hoje o Google, o ChatGPT faz melhor do É que você. verdade, é verdade. Então, as pessoas falam, por exemplo, ai, a inteligência artificial vai roubar os nossos empregos, só se você é um decoreba merda, só se você não tem habilidade de pegar informação e transformar isso em algo útil para as pessoas. Agora, se você está só repetindo informação, viu na internet e deu para o teu time, realmente um livro, a internet faz isso melhor que você. Você vai perder emprego. Maravilhoso. É É, isso, eu falo. Essa autogestão emocional, autogestão da sua própria vida. Ter essa mente aí, eu trago o princípio E2AP aqui na prática do treinamento, o aprendizado contínuo, né? Primeiro, eu tenho que ter a mentalidade de que é importante o aprendizado contínuo. Eu achei maravilhoso porque o aprendizado contínuo é um dos princípios da nossa escola, E2AP, para você que não conhece a nossa escola, te convido a conhecer. E você já tinha isso, olhando para sua muito. jornada desde criança, Sim, desde sim. sempre. O que que eu tenho que aprender, com quem que eu tenho que aprender para criar algo diferente? O Paulo Vieira, ele cita muito, ele fala, não sei se é a frase dele, mas ele cita muito, ele fala, tipo, aquilo que eu não tenho é por algo que eu ainda, um Não sei. conhecimento que eu não sei.
Porque se eu Exato. soubesse, eu já teria. Exato. E Né? por mais que isso pareça óbvio, porque quando a gente fala, a pessoa fala, nossa, é verdade, é Faz muito óbvio. sentido. Nós não aplicamos isso no dia a dia. A grande Sim, maioria das pessoas não aplica isso no dia a dia. Então, assim, poxa, eu quero ser milionário. Você sabe ser? Não, se você soubesse, você gera já era resultado. milionário. Ah, eu quero ter um shape maravilhoso. Você sabe ter? Claro que eu sei, é só comer pouco e treinar mais. Só que você faz? Não, então você Não. não sabe. Você tem acesso à informação. Você ainda não converteu isso em conhecimento aplicado. E quem que te faz isso? É o teu cérebro emocional. E se você não está conseguindo acessar isso, é porque a tua autoimagem, as tuas crenças ainda Uhum. te colocam exatamente onde você está. Às vezes fora de forma, às vezes pobre, às vezes em relacionamentos disfuncionais. Quem que pode te ajudar a fazer isso? A internet, livros, imersões? Claro, mas geralmente quem já percorreu o caminho. É aí que Exato. entram os mentores, é aí que entram escolas e metodologias que já sabem fazer isso comprovadamente por milhares ou milhões de pessoas, no caso. É verdade, pegando esse gancho, eu até quero que você fale mais sobre como a mentalidade e o comportamento ela influencia na venda, né? Porque você foi um vendedor nato. Sim, Sua história você começa vendendo desde sempre. sem nem perceber, É, sem nem e aí eu perceber. quero falar, porque o tempo todo a gente está vendendo. Sim. Você está vendendo o seu tempo, o seu serviço. Ah, eu sou médico. Você está vendendo. O Seu tempo tempo, a sua consulta. Exato, o tempo todo nós estamos vendendo, mas tem esse conflito Uhum. entre a mente, a mentalidade e as vendas ali. O quanto a minha mentalidade, o meu comportamento influencia nos meus resultados de cem por venda. cento, 100%, Lê, 100%. Porque eu vejo assim, os vendedores que mais performam, os empreendedores que entendem que são vendedores e mais performam, mais têm resultado, que de fato ganham dinheiro e Uhum, trabalham menos muitas vezes, uhum. são as pessoas que já fizeram as pazes com as vendas, com o dinheiro. Não é aquela pessoa que fala assim, ai, nada deu certo, eu vou para venda. O vendedor que tem orgulho de ser vendedor e que já entendeu, como diz o Thiago Conser, apresente-me um vendedor que estudou tanto quanto um médico e eu te apresento um milionário. E é Maravilhoso. maravilhoso isso, porque quando você pega um vendedor perito, especialista naquilo que ele faz, esse cara que tem uma percepção de que ele realmente resolve o meu problema, esse cara, ele é muito valorizado, ele realmente é reconhecido e ele realmente ganha muito dinheiro. Quem não ganha dinheiro é o vendedor despreparado. Só que da mesma forma, o professor despreparado não ganha dinheiro, o dentista despreparado não ganha dinheiro, o corretor de imóveis, o advogado, qualquer profissional despreparado, ele vai ficar à margem do mercado dele. Uhum. Ele vai ser pobre, ele não vai ser reconhecido, ele não vai ser respeitado, vai ficar com os piores clientes. O bom vendedor, o cara que é focado em resolver o problema do cliente dele, ele é requisitado. Esse cara, muitas vezes, ele é desejado para trabalhar nas empresas. As empresas pagam passe de jogador de futebol para esse cara vir para a empresa dele. Então, Yuri, isso não está acontecendo comigo. Possivelmente, mentalidade e comportamentos estão desalinhados. Então, quando o vendedor não tem mentalidade e comportamento alinhado com o sucesso, com crenças realmente poderosas, Uhum. ele vê aquilo ali como um quebra-galho. Ele vê Sim. aquilo ali como uma forminha de fazer uma graninha para sobreviver. E aí, de fato, o que que ele vai conseguir realizar? Sobreviver. Sobreviver. Ele realmente vai fazer uma graninha. Agora, quando você entende que você pode ser um tremendo profissional em vendas, vendas é apenas a forma como você entrega toda a solução que você traz para o mundo, você faz milhões, você realmente faz muito dinheiro. Cara, é muito maravilhoso. Me lembro porque eu me formei com perícia em reprogramação mental e tudo isso, e aí eu te conheci, né? Eu te conheci e conheci o Neurovendas. Sim. É isso, foi eu te conheci e eu nem sabia, depois de conhecer a metodologia na prática ali, o Neurovendas, aí eu vi que você foi aplicando ele comigo desde Aham. o primeiro, da Na primeira prática. palavra, né? Mas eu vi, tipo assim, a importância de ter esse conhecimento quando eu assisti e vi todo o Neurovenda gravado ali, que a minha conversão foi para 100%. Foi aquele assim, meu Deus, é por isso que funciona. Exato, porque não adianta nada você ser o melhor médico, você ser a melhor terapeuta, o melhor coach, o melhor professor, e aí você não conseguir vender o seu serviço, o seu produto para edificar Comunicar para outras as vidas, né? pessoas, né, É quanto você sabe. Ser percebido como alguém muito bom. isso, e aí foi onde, quero dar honra aqui, ó, ao vivo, inclusive, foi quando eu fui bater em fazer o meu 6 em 7, tá? Eu O que que fiz, é o 6 em 7 para quem não tá nesse fiz linguajar mais de aqui? 100 mil em uma semana. De nada. Em uma semana, 6 em 7, você Sim. tem noção? 6 dígitos em 7 dias, olha isso, mais Exato. de R$ 100.000 em Conversão 7 foi dias. 100%. Minhas conversões começaram a ser 100%. Como assim, Letícia? Porque, é claro, eu aprendi sobre comunicar, na verdade foi isso, porque muitos profissionais, assim como eu, passam aquele tempo de
sendo obeso intelectual. Sim. Trabalha ali, estuda muito, estuda como eu entrego a melhor técnica, a melhor perícia para o meu cliente, só que ele não sabe o básico de neurovendas, né? Que é Isso. ativar os instintos primitivos do seu. Eu virei É a sua melhor a minha melhor propaganda, né? case, a minha melhor Exato, propaganda. ativar os instintos primitivos do seu cliente. Ali eu falei, olha, então é isso. E eu, olha para você ver, né? Eu que entendo de mentalidade, entendo do cérebro, entendo de comportamento humano, ainda estava falhando. Lê, mas aí é que tá uma grande armadilha. E quanto mais qualificado o profissional é, mais ele tende a cair nessa armadilha. Então, eu sou um médico, eu sou um grande advogado, eu sou um corretor de imóveis de altíssimo nível, eu Sim. sou um dentista, então eu fiz uma faculdade, uma puta formação. Eu não preciso aprender a vender. Então, vamos lá. Você ser um tremendo profissional é obrigação. Ah, eu vou ser coach. Você ser um coach bom é obrigação. Ah, eu sou um corretor de imóveis e eu entendo de imóveis. É a tua obrigação. O que vai ser o seu diferencial? Não é o técnico e cognitivo, não é o racional. É a sua habilidade em comunicar isso para o seu cliente e gerar impacto emocional, confiança, percepção emocional nesse cliente de que vale a pena fazer negócio com você. Percebe que nessa semana eu lembro que a tua mudança foi muito rápida. Foi muito Você incrível. Aham. tinha a mesma capacitação técnica, você Uhum. é a mesma coach, você é a mesma mentora, você tinha o mesmo histórico. Mas por que que você não tinha a mesma conversão que tinha até então? Porque antes, talvez você estava cometendo o erro que a grande maioria dos vendedores Falar comete. sozinha, né? Falar Falar pra sozinha. mim. Falar para você. Então você vende baseado no que você acha importante. E aí você fala para o seu cliente, não, porque nós faremos uma sessão assim. E aí Uma você reprogramação mental, assado, tipo, o sabe? que que é reprogramação mental Aham. para o cara que é leigo? Ele Exa não faz sentido. Então você usa um linguajar, um jargão técnico, exato. racional e que para o cliente não faz o menor sentido. De tudo isso que você falou, para mim não resolveu o meu problema. Agora, quando a gente entende no neurovendas o que que é a prioridade do seu cliente, o que que de fato é importante para ele e como ativar esse emocional dele dentro do que faz sentido para ele compra, você não precisa mais vender. Lembra daquele dado que eu falei há pouco? Que 95% das compras são motivadas pelo nosso inconsciente e pelo nosso emocional. E o grande erro da maioria dos vendedores e empreendedores é o quê? Ele quer vender baseado no técnico, em No característica, racional. no racional. Então, o corretor de imóveis, ele fala dos itens de lazer que tem, por exemplo, em um empreendimento. Ele fala da área de metro quadrado, do preço por metro quadrado que aquela casa tem. E isso pode até ser relevante, mas lá no fim da conversa, só para o cérebro racional do seu cliente falar: estou tomando uma boa decisão. Isso é 5% da negociação. Os 95% anteriores mostra que essa casa atende às minhas necessidades emocionais, os meus instintos mais básicos e primitivos. Às vezes o cliente ele já chegou comprado em alguma coisa com você e você quer ficar batendo em características técnicas, racionais que são relevantes para você e não para ele. Eu lembro uma vez que você me mostrou assim, poxa, e essa pessoa aqui, por que que ela não vende, apesar da formação técnica, posts Verdade. lindos dessa pessoa? Uhum. E eu falei, porque os posts são lindos, mas eles são uma merda. Eles são técnicos, Sim, eles são eu lembro. chatos, eles são importantes para ela. Ela quer falar do currículo dela, como o vendedor quer falar tudo que a empresa dele faz, missão, visão, valores e, de novo, para o cliente lá na ponta, o ser humano real, ele não Uhum. se importa com isso. Quem se importa com isso é você. As pessoas não querem comprar o que você está querendo vender, elas querem comprar a necessidade emocional, instintiva, primitiva e inconsciente delas. Como eu descubro isso, Yuri? Aí eu te ensino na Neurovendas. Exato, eu falo, e aí é importante trazer aqui, só complementando, que a E2AP entra nisso, Lê, mas eu tenho muito conhecimento técnico, tenho conhecimento de neurovendas e tal, só que eu não tô conseguindo performar. Eu adquiri, né, tipo assim, o seu treinamento e não consegui fazer os meus 6 em 7, não consegui alavancar, o meu faturamento ali. Por Por que que isso que será que acontece? acontece, né? Essa é uma resposta sua. Exato. E isso acontece porque a falta de autonomia emocional ali. Porque sabe aquele sonho mais ousado, aquela meta, aquele relacionamento extraordinário, aquela casa dos sonhos, aquele time engajado que é o seu sonho, faturamento de bilhões, que é de fato o seu sonho. Você tem esse sonho hoje e ele é super ousado e você não se sente capaz de realizar, é porque de fato hoje você não é capaz de realizar.
Para você se tornar uma pessoa capaz de realizar, vai ter que ser uma nova pessoa, nova crença de identidade, nova crença de capacidade, nova crença de merecimento. O que que acontecia comigo, por exemplo? Eu vinha trabalhando muito já a minha mentalidade, o meu desbloqueio. Então eu estava prontinha, eu falo, tipo, o meu emocional estava muito bem Aberto para trabalhado. isso, né? Exato. Já havia ali uma construção de autonomia emocional. Porque quando a gente fala sobre o emocional, e aí a pessoa acha que vai ler um livro, ou ela vai em uma imersão de um dia e ela vai aprender tudo sobre. Não, é emocional. Se é emocional, significa que não é racional. Então, é algo construído. Devido a essa minha construção de autonomia emocional, eu peguei as suas ferramentas, né, de neurovendas, peguei, apliquei, pronto, resultado ali maravilhoso. Agora, quando isso não acontece, é onde você tem que trabalhar o seu emocional. É porque a gente vê assim, às vezes a pessoa trabalhou muito emocional, mas ela também não tem algumas habilidades, algumas técnicas. Ou a pessoa tem muita técnica, mas ela Aham, também não tem esse equilíbrio e alimento emocional. Só certo. um não anda, é a A cadeira, a mesa junção. manca, né? A mesa Uhum. com uma perna a menos. Então, você precisa andar com os dois ali equilibradinhos. Então, o que que você recomenda, por exemplo, para essa pessoa que ela não consegue nem visualizar a vida dela sendo diferente? Por onde ela Aí, começa? eu já vou até trazer aqui pra gente o nosso patrocinador, né, desse Muito episódio, bom. que nada mais é do que obrigada, deixa eu pegar minha água aqui, gente. Se hidratem, viu? Hidrate-se, Se hidrate-se. hidratem. Nada mais é do que E2AP, o ambiente para prosperar. Ai, eu falo com tanta emoção, porque é nosso filho. Aquela, tipo, E2AP é vida, E2AP é eu falo, tipo assim, é minha vida, são princípios de vida que me tirou da depressão, ansiedade, que me ajudou a construir um relacionamento extraordinário, que me ajudou a atingir faturamento extraordinário e construir tudo que eu venho construindo na jornada. Eu Que falo, basicamente são os nossos princípios de vida que me tiraram de onde eu saí, que te tiraram exato. de onde você saiu, para hoje a gente conseguir impactar a vida de pessoas, palestrar pelo Brasil todo, treinar Treinar equipes times, de né? empresas Verdade. bilionárias hoje. Poxa, como? Se tanta gente em condições melhores, mais privilegiadas, inclusive que a gente, não realizaram a metade. A aplicação prática daquilo que a gente ensina. Exato. E aí aqui vocês estão vendo, na telinha aqui, dá para ver, os videozinhos rodando, que foi até de um encontro, né, uma imersão, De uma imersão, um dia de um imersão. dia de imersão onde a gente aplicou alguns conceitos, alguns princípios, que é só um dia, então é limitado, da imersão ali, e você vê eles chorando, né, você vê: "Lê, que É. é isso? Tá o pessoal ali tá chorando, Por tá". quê? Porque Por que explique. será que Que acontece isso? exorcismo é esse aqui que as pessoas estão chorando? Quando as Conta pra pessoas mim. veem, até pergunta, né, Yuri: "É alguma coisa ligado ao espiritual? Que Aham. de onde vem isso?" Então, deixa você explicar, porque acho que é, a imersão é egrégora, a imersão é Sim. 2AP. Conta pra gente, vou te dar essa Nada palavra. mais é do que quando você acessa esse seu emocional e traz consciência, se liberta de todas as máscaras que você usa no dia a dia para parecer ser bom, porque muita gente se engana e perde muito tempo tentando parecer ser algo que não é. E aí, quando a gente traz ferramentas, todas, não é com o achismo do Yuri, não é com o achismo da Letícia, mas comprovadas neurologicamente para te ajudar a ter consciência sobre como está a sua vida, e ela acessa onde ela tá bloqueada, vem muito pro emocional. Então é por isso que a pessoa chora, né? Eu choro junto, porque eu falo, né? É transformação de vida, só que você se permite ir para um próximo nível. Você Exato. se permite ter vulnerabilidade. Acabei de ver até no videozinho ali, Albert, né? Nosso Amigo, porque as amigo pessoas vão se tornando querido. amigos, né? É, Queridos. aluno incrível na imersão, e ele grandão, né? Você É vê aquele homem gigante, grandão, fisiculturista. O braço incrível. do cara é uma perna. Chorando. Por que que ele tá chorando? Porque ele tá tomando consciência sobre onde ele precisa melhorar, sobre como ele consegue melhorar para ir para o próximo nível. E para viver isso requer um nível de humildade. E maturidade, exato. Exato. Né? É desapegar do ego, do orgulho e falar: vamos lá, alguma coisa não está funcionando ou está e pode ser melhor. O que que eu posso fazer? E é se permitir isso. Eu vejo que muita gente Lê, nos contrata, por exemplo, para melhorar a performance de Aham. vendas ou de liderança. E aí, lógico, você vai incomodar essa pessoa porque você vai trazer consciência de comportamentos, de crenças que não funcionam, Sim. que não atendem à necessidade da pessoa que ela diz que quer se tornar. É. E aí, na hora que ela se confronta esse desconforto, ela pode se emocionar, chorar, tomar consciência e falar assim: cara,
achei, que bom, e vou fazer diferente daqui para frente, e claro, manter esse estímulo, ou a pessoa pode se prender no ego, na vaidade, no orgulho, rejeitar isso, se trancar, e aí você vê a pessoa, ela vai embora da imersão, ela Uhum. abandona uma mentoria, e isso Sim. acontece sim, porque a pessoa se acovardou diante da possibilidade de mudança. E eu acho importante complementar aqui sobre pessoas de sucesso, elas têm método. E não somente sabe fazer uma meta. Aham, É muito importante trazer isso, boa. porque quando a pessoa ela tem um método, quando você não consegue, você para no meio do caminho, sabe? É aquela meta sobre o seu trabalho, sobre fazer mais dinheiro, sobre o seu casamento, sobre aquela meta e você sempre para no meio do É um caminho, padrão. é um padrão. Por que que isso acontece, Letícia? Acontece mediante a sua programação mental atual. E como que eu reprogramo isso? Você precisa de um método para você Não é acompanhar. uma diquinha. Não é uma dica, é um método para você aplicar diariamente na sua vida e reprogramar. Pensa, hoje você tem 30, 40, 20, não sei quantos anos você tem hoje, mas você tem 40 anos você levou para construir essa programação mental. E aí, do dia para noite você quer, tipo, vou ficar milionário, vou ter milhões na minha conta e ter um relacionamento incrível. Aquele relacionamento que tá abandonado, eu falo, né? Tipo, há Há anos de anos. casamento. Vai ser preciso esse tempo para gestacionar isso, Isso. para transformar essa sua mentalidade. E aí é onde entra método, método pautado cientificamente que vai funcionar porque eu e você, eu tenho um cérebro, você também tem um cérebro. Então, assim como funciona para o meu e para todos os nossos alunos, vai funcionar para você também. Sim. E aí, só linkando aqui para a gente complementar, você pode clicar aqui abaixo e pegar o link para se inscrever na nossa próxima turma e estar conosco aí e para, né, viver essa experiência, Se se permitir ir emocionar, para o se próximo libertar, se nível. permitir, né. Deixa eu dar um exemplo disso aqui na prática pra galera visualizar, né, porque Deixa. muitas vezes é assim, eu quero atingir o shape do Albert, nosso amigo que é fisiculturista. Ou do Yuri, né. Você sabe que não é do dia pra noite que você vai ficar com 40 de braço, abdômen definido ou perder 30 quilos. As Exato. pessoas entendem que elas vão começar treino, dieta, eventualmente alguma suplementação, se você vai tomar o suco ou não, aí é por sua conta, Não mas sei o que é suco. a galera aí entendeu, né, Do os meus dos amigos aí treino, do né. Cariani, a galera aí entendeu. Brincadeira, gente, eu tenho um passado com o mundo Olha fitness. lá, por favor, né, cara de pau. Mas você vai escolher o método que você vai levar e quanto tempo isso vai, demorar para acontecer. Mas sabe que não existe uma pílula mágica que amanhã você trincou o abdômen, mesmo tomando remédio, mesmo tomando as Uhum. drugs aí necessárias, existe um período de dedicação, uma energia que é empenhada para isso. Quero ficar milionário. Você sabe que você vai ter que elevar receita, aumentar formas de investimento, aprender algumas coisas e fazer dinheiro. E que Certo. vai levar um tempo, a não ser que você ganhe na loteria. Então, a mesma coisa acontece com todo o rompimento, desbloqueio e crescimento que você tem na vida hoje. Você vai precisar, claro, de um momento de choque, de decisão, de a partir de agora eu vou fazer diferente. E isso pode acontecer numa imersão, pode acontecer numa mentoria, pode acontecer numa conversa com a gente de tomada de consciência de, pô, eu quero fazer diferente daqui para frente. Mas aí é uma decisão de continuar. Eu Uhum. gosto muito daquela frase que toda vez eu tenho a oportunidade, eu encaixo ela, né? Você Hã. vai lembrar, que é atribuída ao pai da medicina Hipócrates, que ele diz que antes de tentar curar alguém, pergunte se essa pessoa está disposta a Hum. abrir mão do que a deixou doente. Por exemplo, Yuri, eu sou pré-diabético, então você tem que parar de comer doce. Não quero, morra de diabetes. Yuri, eu tô obeso, então você tem que parar de comer tanto açúcar e começar a fazer atividade física. Não quero, eu tenho preguiça ou vou ficar dando desculpa. Morra gordo, infarte. Tá Uhum. tudo bem. Então, Yuri, eu estou com câncer de pulmão. Você vai ter que parar de fumar. Não quero, morra de câncer de pulmão. E é a mesma coisa, eu tô pobre, você tem uma doença. Se você tá pobre, você tem uma doença. Comportamentos, crenças, né? Vamos colocar entre aspas aqui essa doença. Aham, Também já fui bastante pobre, então aham. não é uma doença de preconceito, não é isso que eu tô falando, tá? Mas você tem comportamentos, mentalidades disfuncionais e que podem ser aprimorados, melhorados, até você realmente ter uma vida financeira melhor. Se você tá pobre e feliz com isso, tudo bem, não tem problema nenhum, é uma escolha sua. Mas Yuri, eu não tô bem aqui e eu quero ser diferente. Ótimo. Então vamos ter que trabalhar crenças, pensamentos, emoções, hábitos seus para que você construa uma outra vida. Não tô afim. Vai dar muito trabalho. Vai, lindo, vai dar trabalho. E você não tá afim? Ótimo. Você não está disposto a abrir mão do que te deixou doente. É aquilo que eu falo, né. "Nossa, Lê, viver esse estilo de vida,
né? Ter um deuso, vale a pena, tá? Ter um deuso do lado, ser uma deusa, Vale a ter um pena. relacionamento incrível, treinar. Eu falo, tipo assim, os nossos alunos, ontem eu tava ouvindo feedback de aluno e tava quase chorando, né? Porque profundo. Então é uma vida gostosa, é uma vida prazerosa. Dá trabalho. Dá Dá trabalho. trabalho. Vou trazer um exemplo claro hoje. Para hoje, nós estamos gravando esse episódio e é um dia que nossa agenda tá bem cronometrada, com podcast, gravação, atendimento no Ó, não é nem hora do individual, almoço, a gente já treinamento. treinou, já dei mentoria e cá estamos. Exato. E aí eu vou dar um exemplo. Foi fácil hoje acordar Cinco e 5 e meia meia da da manhã? manhã Não. para poder ir treinar? Não foi fácil. Eu queria? Claro que não. Só que aí quando eu olho, então o que que acontece? Viver essa vida, ter um deuso treinado, malhado, maravilhoso, dá trabalho? Dá trabalho. Porque se eu fosse, com todo respeito, mas se eu fosse uma pessoa sedentária, uma pessoa que não liga pra nada, não teria nem conexão pra sustentar essa relação. Então, dá trabalho viver a nossa vida? Dá. Só que eu prefiro 1000 vezes pagar o preço de ter o trabalho pra se viver o extraordinário, pra ter um deuso, pra ser uma deusa, pra, né, ter um relacionamento incrível em todas as áreas. E quando eu falo de relacionamento, eu tenho um relacionamento incrível com o dinheiro, eu tenho um relacionamento incrível com amigos, eu tenho um relacionamento incrível com funcionários, com clientes, ter um relacionamento incrível com o mundo e Isso. principalmente comigo Com você mesmo, mesmo. entendeu? Então, dá trabalho? Dá. Só que eu prefiro isso do que ter o trabalho de ser pobre mental, pobre espiritual, Frustrado, pobre emocional. escasso, Exato, doente. escasso. Aham. Não consigo fazer nada, sempre tem um obstáculo ali. Meu dinheiro não dá, minha mente dá, eu não me sinto capaz. Cara, você vive numa prisão. Então, realmente eu falo, hoje a gente acessa que poucas, 2%, né? 2%, 2% das pessoas. segundo os estudos, o levantamento do Daniel Goleman, né? Daniel Goleman. É Eu ia falar 2%. Paulo Goleman. Olha, já misturando os caras. O Daniel é conhecido como pai da inteligência emocional, Daniel Goleman. Eu fiz uma formação com ele, inclusive. Maravilhosa, É me sinto muito maravilhoso. honrada. Enfim, ele fala que 2% tem acesso a essa experiência, a essa mentalidade. Então, se você 2% tá se aqui, dedicam, na verdade, exato, né? O acesso consegue. O é. acesso tá aí, tá livre pra todo mundo. Só que por quê? Tem mais gente nesse exato momento no TikTok, vendo dancinha ou vendo coisas aleatórias, reclamando da vida, do que está aqui assistindo esse episódio com papel e caneta na mão e anotando. O que que eu posso aprender? Ó, eu acho que nesse da Daniel Goleman ele traz um número que é muito legal. Eu gosto de números, sabe disso? Então Sim. vamos lá, vamos trazer aqui. 2% das pessoas realmente se dedicam a isso, performam, mudam a vida Fazem a e diferença. fazem a diferença. Isso. 13% das pessoas Isso, estão eu ali amo. na torcida, acompanhando, criticando, julgando, fazendo pela metade, começando e não terminando. 13%. E 85% das pessoas estão ali, infelizes, frustradas, da arquibancada, fazendo absolutamente nada. Agora, olha para isso que curioso. Quando a gente olha para o nível de endividamento no Brasil, ele é gigantesco. Quando a gente olha para o número de pessoas com sobrepeso no Brasil e no mundo, ele é gigantesco. Quando a gente olha para o número de divórcios, gigantesco. Para o número de crianças crescendo em lares disfuncionais, gigantesco. Ou seja, a grande maioria das pessoas sequer tem acesso ou Aham. tem e não faz nada com isso. Exato. Muita gente tem acesso e decide ser medíocre e não fazer nada com isso. E aí, um pequeno percentual estuda, se dedica à inteligência emocional, mudança comportamental, a trabalhar a própria mentalidade. E aí, quando a gente olha para o topo da pirâmide, profissional, social, financeira, o número de pessoas que realmente influenciam o mundo, ele é minúsculo. Por quê? Uhum. São as pessoas que decidiram pagar o preço. Exato. E aí eu sei que você que escuta a gente fala assim, Yuri, eles nasceram ricos e eles foram privilegiados. Mais de 70% dos milionários no planeta Terra se tornaram milionários. Eles não vieram de berço de ouro, não nasceram com dinheiro. Foram empreendedores, artistas, atletas, mas majoritariamente empreendedores que criaram alguma solução, uma empresa e fizeram dinheiro, se Sim. tornaram milionários. Mas não é que eles se tornaram milionários e aí eles se trabalharam. Eles se trabalharam e aí eles se tornaram milionários. Exato. É sobre ser para ter. E não o contrário, né? Eu falo isso porque, por exemplo, sobre esse exemplo dos milionários, eu atendo diversas pessoas que fazem milhões, só que não são milionárias. Eu já fui essa pessoa. Exato, eu não queria te expor, Eu né? já Não fui sabia essa se você ia pessoa. dar contar essa parte. Eu falo. Mas eu Quando chorei eu, falando da minha avó. Então, quando eu conheci o Deus, eu falo, tipo assim,
faz milhões, só que não tem milhões. O que que acontece? Essa pessoa, ela não é milionária. Ela não consegue desfrutar, a mentalidade dela tá bloqueada, ainda tá muito presa ao escasso. Enquanto ela não rompe com essa mentalidade, ela trabalha, 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 Faz muito faz muito dinheiro. dinheiro, não consegue desfrutar, não consegue crescer, tá sempre sobrecarregado, É, né? Tipo é. assim, gasta tudo que tem. E Sim, por que que isso acontece? Acontece mediante a mentalidade dessa pessoa. sim. Sem trabalhar esse lado emocional, esse desbloqueio mental através da autonomia emocional, você não consegue sustentar os seus resultados. Tá aqui um exemplo, o meu maior case de sucesso, inclusive, tá? Exato. É verdade, É eu sou seu verdade? maior case de desbloqueio emocional e Foi, você é o meu cara. maior case do Neurovendas. Isso, tipo assim, a gente, enfim, alinhamento, Tá né? aí, ó, uma pergunta que vem muito da nossa audiência, que é um negócio legal da gente trazer aqui. Sim, eu Poxa, tenho mais uma então como é depois. que eu faço para viver isso, para ter um relacionamento legal, seja Hum. pessoal, conjugal, ou até na minha empresa? Como é que eu faço para melhorar brutalmente a qualidade dos meus relacionamentos? Você sempre traz uma visão muito legal disso. Eu falo, primeiro de tudo, você tem que se trabalhar. Porque tudo é sobre você, minha frase. Tudo é sobre você. O seu relacionamento hoje, o outro, ele só tem o poder de trazer o que tá no seu inconsciente, tá? Então, assim, eu só me envolvo com pessoas difíceis, né, meu relacionamento é difícil, meu marido não apoia, sempre critica, é sobre mim. Então, como que eu me trabalho? Eu vivi um processo de transformação até conhecer o Deus, por exemplo. Eu fui trabalhar minha mentalidade. Eu vim de um ciclo também de família, com relacionamentos ruins, todo mundo divorciado, relacionamento fracassado, a mulher empoderada que tem que dar conta de tudo e ser independente. E homem, pra quê? Então eu venho dessa construção e eu falei: "Não, eu vou viver um relacionamento extraordinário". Como, Letícia? Para eu apagar tudo isso, e a gente não apaga, mas para eu ressignificar tudo isso, eu tive que me tornar uma nova Letícia. Então eu fui trabalhar minha mentalidade, fui ter clareza do que eu queria viver em um relacionamento. Então eu tinha isso muito bem posicionado. Ótima pergunta, que inclusive tem muito na caixinha de E que, pergunta. inclusive, é um princípio nosso na nossa escola. A gente fala, para você ser a pessoa que você quer ser, na sua empresa, nas suas vendas, no seu relacionamento, a pessoa que existe hoje, ela tem que morrer. Uhum. Eu amo Deixa o seu uma. sonho te destruir. Deixa seu sonho te destruir. Eu amo um trecho que tem naquele Casa de Papel. Vou dar um spoiler, mas já passou há muito tempo, então possivelmente a galera já assistiu. Que é um trecho quando a Tóquio, que é uma das personagens principais, ela morre. Aham. E aí eu lembro que ela lembra a vida dela toda e ela lembra de versões dela que morreram para uma nova versão Que surgir. legal. Então ela, quando era novinha, era uma pessoa que morreu, deixou de existir, para Uhum. ela se tornar uma mulher mais assim, ou mais forte, ou mais independente, ou mais ousada e tal. E aí eu lembro que isso me inspirou muito naquela época. Quando eu assisti, eu falei: é isso, cara. Uma versão do Yuri morreu, deixou de existir. O Yuri pobrinho, vitimista, cheio de desculpa, ou o Sim. Yuri obeso, preguiçoso, sedentário, versões anteriores morreram Aham. pro Yuri com 40 anos, no melhor shape da vida, o Yuri milionário, o Yuri muito mais influente, o Yuri muito mais poderoso, o Sim. Yuri marido muito melhor, o Yuri um pai mais presente. Para ele surgir, versões anteriores precisaram morrer. Então, qual é a tua versão hoje que tem Precisa que morrer. deixar de existir, que tem que morrer para você ser a pessoa milionária, bem-sucedida, equilibrada, contributiva que você quer ser? E é aquilo, ser milionário para então você ter milhões na sua É, conta. É sobre ser realmente, focar energia em ser. Igual nós crescemos, falaram, Yuri, o que, que você vai ser quando crescer, meu filho? Que profissão você vai ter para ser alguém bem-sucedido? E aí eu vou explicar na prática que acontece esse looping do que aconteceu, por exemplo, no caso do Yuri. Eu vou ser tal você é profissional, empresário. vou ser empresário, e aí eu vou trabalhar muito, eu vou fazer muito dinheiro, e aí eu tenho dinheiro, então eu sou milionário. Eu tenho muito dinheiro, por ter muito dinheiro, aí eu sou milionário. Só que isso não acontece. Aí o que que aconteceu? Ele trabalhava, trabalhava muito, fazia milhões, só que ele tinha os milhões, só que ele não Uma mente era pobre. milionário, entendeu? E automaticamente o que acontece? Hoje o assalariado, a pessoa que tem um salário medíocre ali, né? Porque um salário Medíocre de médio, ali, na é, média na de. média, Ok. exato isso. A pessoa que tem um salário na média ali, se ela não sabe administrar, se ela não sabe poupar, se ela não sabe o que que eu tenho que contar aqui para investir em mim, para eu ir para o próximo nível,
pode dar preso. milhões. A gente vê dados hoje, vê Sim. dados. Tipo, a pessoa ganhou um reality show, a pessoa ganhou na loteria e ela faz o quê? Ela dá fim em todo o dinheiro que ela ganhou. Por quê? Essa pessoa, ela não era milionária. Ela só teve Ganhou milhões. dinheiro. Então, se eu não sou milionária, não tem congruência eu ter o resultado de ter milhões na minha conta. Então eu vou me sabotar. Exato, então eu vou me sabotar, vou fazer péssimos investimentos, vou gastar mais do que deveria, não vou administrar e aí perde tudo que tinha. Quando eu trabalho essa mentalidade, aí fala, a mágica acontece. Não, é muito É trabalho muito para trabalho. acontecer. Eu tinha uma sócia que falava, trabalhar dá trabalho. E Aham, sim, até deixar de dar trabalho, sim. trabalhar vai dar muito trabalho. Pensa assim, quando você tá obeso, você precisa. Quando você tá obeso, você precisa de muito mais esforço para se manter saudável, para se Aham. manter num peso legal. Até para iniciar ali Pra a quebrar a jornada. inércia, pra iniciar a jornada. Depois que você atingiu um shape legal, você tem um volume de massa muscular legal, você comeu pizza hoje, ou comeu chocolate, ou tomou um vinho, amanhã desapareceu, porque Aham, o seu corpo absorve muito mais fácil, sim. né? Você tem um volume muscular muito maior para isso. Então vamos lá, vamos trazer isso para as finanças ou para a nossa vida profissional. No começo eu não tenho grana, é muito mais sofrido, é muito mais difícil, o esforço necessário, ele é muito maior. Eu não tenho habilidade, muitas vezes eu não tenho acesso, eu não tenho uma massa crítica que joga a meu favor. Mas depois que a parada funcionou e eu tenho muita grana guardado, eu posso até me permitir uma outra extravagância que tá tudo bem. Aquela massa crítica, aquela massa Aham, muscular financeira sim. me protege. Isso vale para tudo. Comportamentos. É muito difícil. No começo é mais desafiador para a grande maioria das pessoas começar essa recodificação mental, essa recodificação comportamental. Depois que isso se tornou automático, é muito mais fácil. Você tem um comportamento ou outro, um dia ou outro, um momento ou outro de mau humor, que você ficou chateado, ficou bravo, mas o seu tempo de reação, ele é Exato. muito maior. Mas é aquilo que eu falava, quando eu te conheci, eu já era milionária. Já sou milionária em identidade. Então, o que que eu faço? O que que tá faltando de conhecimento? É técnica de venda para eu fechar melhor? É posicionamento para eu acessar novas pessoas, tipo, levar minha mensagem com mais eficácia? O que que tá faltando para eu ter esses milhões? Porque milionária eu já sou em essência. E aí, quando eu tenho essa, e claro, eu falando essa frase aqui, fica muito solto, é todo um trabalho por trás de reprogramação. Sim. Quando eu tenho isso realmente em identidade, é aí que eu consigo desfrutar realmente dos resultados. Porque ser rico, ser uma pessoa próspera, que inclusive a E2AP é isso, na escola egrégora, o ambiente para prosperar, ser uma pessoa próspera é você conseguir viver mediante ao que lhe traz paz. Por quê? Muitas pessoas fazem milhões, e você foi essa pessoa, por exemplo, faz milhões, Inquieto. da mesma coisa, do jeito que faz, gasta, não tem paz. Quando a gente fala sobre ser rico, por que que você queria ganhar na loteria hoje? Por que que você queria mais dinheiro? A pessoa traz isso, tipo, ai, porque pensa, eu vou poder Dinheiro é comprar. tranquilidade, é Eu paz. vou comprar o que eu quero, eu vou ter tranquilidade. Só que, administrando o dinheiro com a mentalidade que essa pessoa tem hoje, ela não tem paz. Então, se ela não consegue ter paz, quando ela tiver com milhões, ela também não vai Você só vai conseguir. aumentar o tamanho do Aí vai problema, ter é ma proporcional, vai né? ficar ainda mais pesado, né, É, é isso. é, E é. aí, isso é bom trazer esse ponto sobre se trabalhar, porque até sobre o relacionamento, aí vem da parte do nosso relacionamento. Se eu não tivesse me trabalhado, não tivesse as ferramentas que eu tinha em mãos, eu não fosse a Letícia, o mais por amor, né, aqui que te ajude a se desbloquear e sabe se posicionar, nós jamais teríamos um Sim, relacionamento. sim, Entendeu? exatamente. Jamais. Foi esse trabalho, essa junção de quem eu já era, com quem você era, e aí ambos, Quem porque nós queremos ser juntos, né? exato. Então o que que a gente ajusta? Qual que é o que que precisa se desenvolver aqui para criar o relacionamento extraordinário? Sim, E aí as coisas acontecem, né? exatamente. Eu li outro dia um negócio muito bom que falava assim: a verdadeira riqueza e prosperidade não é ter tudo, mas é a ausência de necessidade. É você não sentir falta de nada. É você comer o que você quer, é você estar com quem você quer, é Sim. você trabalhar com algo que te faz sentido. Isso é a verdadeira riqueza e prosperidade. Eu sei que é hiper clichê, mas é clichê por uma razão. Quanta gente nós conhecemos que elas são tão pobres que a única coisa que ela tem é É dinheiro. dinheiro. Aham. Toda vez que você é uma pessoa extremamente consumista ou que precisa comprar muito, e de novo, também já fui essa pessoa, a gente entende, hoje a gente consegue entender que essa pessoa está tentando tapar buracos na identidade dela. Como Exato. ela tá oca, como ela tá vazia, como não existe nada, se você tirar tudo que ela tem, não sobra nada, ela precisa ocupar esse espaço com alguma coisa. E vai ser coisas que ela precisa mostrar para os outros, né? Porque o interno tá vazio. Então o externo tem que ser uma armadura para isso, né?
Exato, se escondem ali, né, atrás do currículo, É. se tornam obeso intelectual e não sabe por que performa. Então deixa eu te fazer uma pergunta. É isso que Deixa. eu já ouvi de você, mas eu gosto muito disso, Aham. né? Assim, e que acho que vale pra galera que tá aqui assistindo se perguntar, né? Aham. Tirando o que você faz e tirando o que você tem, quem é você? O que que sobra? Exato, eu gosto sempre de colocar esse ponto, para você se desassociar do seu currículo, porque a gente Uhum. viu, por exemplo, o currículo do Yuri me deixou nervosa. A gente viu aquele currículo super impressionante, incrível, e aí a pessoa tem milhões e ela se esconde atrás disso. E quando o Yuri se apresentou aqui, até eu nem, né, deixei o convidado à vontade, mas quando ele se apresentou, e é o comum das pessoas apresentarem currículos, Sim, eu não sei quem é o Yuri. exato. Você Durante o sabe a minha decorrer da formação. conversa, a gente vai obtendo informações ali. Porque eu não sou o meu currículo, eu não Não. sou as minhas formações. Então, quem que eu sou? E eu sempre trago isso, né? Eu ia deixar pro meu episódio, mas já vou adiantar. Eu sou Letícia Pacelli, sou mais por amor, sou extremamente ousada, sou corajosa, sou determinada, sou alegria. E por ser o mais por amor, eu decido transmitir esse amor através do meu trabalho, amando pessoas, eu ajudo elas a construírem autonomia emocional e ali ter mentes milionárias, né? As emoções milionárias, porque para você ter milhões na sua conta, você precisa trabalhar essas emoções. Então eu te ajudo a construir essas emoções milionárias para você, sabe aquela pessoa que tipo faz dinheiro e não consegue manter, Aham. aquela pessoa que Ou tem nem faz. vontade de fazer, mas não se sente capaz, não consegue concretizar, para no meio do caminho? Pois é, eu, com mais por amor e com ferramentas qualificadas, eu entro na vida dessa pessoa e ajudo ela a se tornar quem ela é em essência. Porque, em essência, você é próspero, você é abundante, você é merecedor de ver o extraordinário. Se você não está vivendo isso, é só por falta dessa programação mental. E eu poderia Maravilhoso. me estender aqui com quem eu sou, sabe? Só que quando eu falo que eu sou alegria, eu sou determinada, eu sou ousada, eu sou corajosa, eu sou comunicativa e também sou introspectiva, gosto de ficar na minha, você entende o que que eu sou. Porque aí, independente do que você é, independente do trabalho que você tem, independente da casa ou do carro que você dirige, Eu sou você essa é pessoa. essa pessoa. Exato. Então, agora, neste contexto, Aham. dá pra gente falar, porque ao longo desse papo, claro, as pessoas foram me conhecendo, Uhum. mas normalmente quando você pergunta, quem é você? Ah, ele é engenheiro, ele é dentista. Não, isso é o que você faz, né? Isso. Ele é pai do fulano. Legal, e aí quando seus filhos vão embora de casa, o E que que você? sobra? Exato. Nada. Por que que a gente vê tanta gente com a síndrome do ninho vazio? Porque a Sim. pessoa era pai e mãe, os filhos vão embora, ela entra em depressão. Por que que a gente vê tanta gente que quando se aposenta se mata ou entra em depressão? Porque ela era o trabalho dela e a pessoa não Aham. consegue desassociar e não consegue desacelerar. Parou de trabalhar, não sobra mais nada, porque ela Exato. era a profissão. Por isso que eu sempre me apresento como quem é o Yuri? Eu sou abençoado e curioso, porque são as duas coisas que mais me definem. Eu tive Delícia. muita sorte, muitas bênçãos na vida, de nascer onde eu nasci e ser ganhador na loteria da vida, em Hum. inúmeros aspectos. Eu falo, Deus, o universo, a genética me deu uma inteligência da qual eu me orgulho bastante, capacidades que permitiram eu viver muito do que eu vivo hoje. Eu fui abençoado na loteria da vida de nascer no núcleo familiar que eu nasci, que mesmo diante de inúmeros desafios, meus pais foram pessoas excepcionais e à frente do tempo deles, e minha avó, então, nem se fala. Fui abençoado de nascer numa época do nosso universo onde as minhas capacidades são valorizadas. Hoje eu sou um comunicador, sou palestrante, eu sou extrovertido, eu gosto muito de falar e gosto de ensinar. Talvez em outros momentos do universo isso não seria valorizado. Se eu tivesse nascido na Revolução Industrial ou se eu tivesse nascido numa época de necessidade militar, eu talvez não teria tido o sucesso que eu tenho hoje, porque neste mundo de redes sociais, de comunicação e de ensino, as minhas habilidades são valorizadas. Então eu tive muita sorte, eu sou muito abençoado na vida. E sou abençoado, inclusive, por ser curioso, porque um dos meus maiores atributos é que eu sempre gostei de aprender. E ser curioso numa época em que a gente vive baseado em informação é maravilhoso. É. Então isso me define em qualquer lugar que eu vou. Então sou alguém que consegue sim superar todos os desafios, porque eu sou abençoado, então o mundo vai me favorecer. Uhum. As portas vão se abrir, as pessoas certas surgem para mim, Exato. porque eu sou abençoado e curioso o suficiente para pesquisar e ir atrás de tudo aquilo que eu precisar. E é maravilhoso, porque quando a gente fala, se você nunca teve contato com esse tipo de posicionamento e apresentação, você estranha e até parece superficial falar. "Ah,
é isso, Então, é é isso. isso. E aí parece uma coisa muito assim, porque é distante da sua realidade. Para o nosso cérebro, o conhecido é melhor do que o desconhecido. E o conhecido para você hoje é se apresentar se associando ao seu currículo, Que é só que mais você não simples, é é. fácil Exato, e é o seu currículo. confortável. E Ainda aí mais quando você tem já algum grau de sucesso profissional, é muito fácil. Ah, eu dá sou mais engenheiro, eu sou advogado. De verdade, pra mim, grandes merda. Quando me sim. falam o cargo, a minha sensação é assim de puta, grandes merda. Eu falo que existe uma grande diferença entre você ter autoridade e você ser autoridade. Isso. Eu sou autoridade. E quando eu trago isso em identidade, então não importa, é aquilo que você falou, pode me tirar hoje relacionamento, pode me tirar profissão, pode me tirar que eu me Bens. reconstruo, exato, novamente. Eu posso fazer transição de carreira tranquilamente, Ah, porque o que eu sou, se eu sou abençoada, eu sou incrível, sou filha de um Deus incrível, maravilhoso e tal, se eu sou essa pessoa, como que essa pessoa performa em outra profissão? Eu vou dar o meu melhor e eu vou tirar o melhor disso porque da você é mesma. ousada e determinada. Por Exato. que que a gente vê empresários que quebram e perdem tudo durante um tempo, eles se recuperam rapidamente? Porque, em essência, tá na identidade dessa pessoa. Ser milionária, ser empreendedora, ela sabe quem é e sabe fazer. Ao Uhum. mesmo tempo, a gente vê gente que ganhou dinheiro e perde tudo, porque, Sim. em essência, ela é uma pessoa pobre e escassa. Então, olhe para isso com carinho e com cuidado. Olhe, me diga, vai lá no nosso perfil depois e me fala, quem é você? Se eu tirar hoje a sua profissão, se eu tirar tudo que você tem, então tudo que você tem, os filhos, o marido, tiro tudo que você O tem, que que sobra? todo o dinheiro, tudo que você faz hoje, quem é você? Tirando o que você tem e o que você faz. Essa é uma pergunta muito importante para você refletir sobre a sua vida. Mas eu quero, Yuri, não quero te deixar embora antes de você responder uma Opa, então pergunta, vamos lá, por vamos lá. gentileza. Trazendo isso, esse âmbito de vendas, que eu sei, né? Graças a Que é. você, eu sou a É, e, melhor. e eu Eu sou sou super vendedor. vendedora. Eu vendo o tempo inteiro. Eu falei, o tempo todo a gente tá vendendo uma ideia, um conceito, quem você é. Foi uma venda, foi uma transação de venda para isso aqui acontecer, para a Claro. fusão do Deus e a Deus Eu existir. falo, toda conquista romântica, amorosa, matrimonial, conjugal, É ela uma é uma venda. venda. Sim. Você tá ali. Se você não chega e fala assim, oi, tudo bem? Eu tenho chulé, eu vou no banheiro e faço muito barulho. Não, você vende o teu melhor, você impressiona o cliente, você desperta os instintos primitivos, Sim. cria conexão emocional, Exato. fecha a venda e fideliza o cliente. Exato. Fidelizou. Se você é E um bom vendedor, inclusive, a tua esposa é o reflexo disso. verdade, maravilhoso. As pessoas me falam isso, falam assim, bicho, tu deve ser um puta vendedor, porque tua mulher é bonita, que mulher gata, bonita, independente, inteligente. Fala, é isso, rapaz. Aqui é vendedor, rapaz, É. aqui ativa instintos primitivos, cria conexão emocional. Bichinha nem pensou aqui, será que vai ser um bom marido ou não? Já foi aqui, ó, venda fechada. A mesma coisa mulher, né? Tipo É, assim, quem que você é pra você conseguir se conectar com essa pessoa e vender a sua ideia, vender quem você é com tanta facilidade. E aí vem onde? A pessoa não consegue vender o que ela não tem clareza do que é. Se você uhum. me dá um produto, a melhor água aqui, incrível, maravilhosa, e eu não sei a procedência, eu não sei, eu não tenho clareza sobre a composição dela, eu não consigo vender. Se eu não tenho clareza sobre quem eu sou, como que eu vou vender? Como é que eu Aí eu posiciono? Como vou é que eu vendo? fantasiar. A pessoa fantasia É. coisas, imagens que não se sustentam, relacionamentos, aquilo. Nossa, eu casei com uma pessoa e agora é outra Não, pessoa. você casou já com essa pessoa que tava mentindo, na Tava verdade, porque nem ela às fantasiando. vezes sabia, Ela não né? tem essa clareza de quem ela é. Quando eu tenho clareza de quem eu sou, que eu sou o mais puro amor, que ele ouvia isso e me zoava no início muito, achava Fala, loucura, você é esquisita, hein, estranha, né? garota? É, Exato. hoje Vamos eu ver se entendo. ela é mesmo mais por amor. Então, ficava fácil de transbordar isso e de vender a ideia pra você, Sim, entendeu? Porque é só mas simplesmente ser. A venda fica fácil nesse caso. isso. E aí, qual que é a pergunta que você queria A fazer, pergunta então? é diferente vender pro homem e pra mulher? Tipo, essa Hum, mentalidade, né? Que a gente muito sabe da legal diferença essa peculiar pergunta. do homem e da mulher. Existem algumas diferenças, e por mais que aí as feministas tentem colocar tudo no mesmo barco, é só você assistir Jogos Olímpicos, onde vem lá um trans e fala, o cara era biologicamente homem e quer competir com uma mulher. A força é descomunalmente diferente. Um homem e a mulher têm uma diferença de massa relativamente pequena, de massa corpórea, média, pequena. Mas a força do homem chega a ser 3 vezes maior que a de uma mulher. Nossa. Então, talvez você não estudou biologia, talvez você não saiba, mas meninos têm pênis, meninas têm vagina, como já dizia aquele menininho no filme do Já tô Schwarzenegger. preparada pro cancelamento. Não, se quiser cancelar, tudo bem, mas aí a biologia fala algo muito diferente. Então, Uhum, homens e mulheres têm biologias diferentes e cérebros também funcionam de formas diferentes. Vou uhum. te dar um exemplo e aí eu respondo objetivamente a tua pergunta. Sim. Quando você vende televisões, por exemplo,
para mulheres, e quando você mede como o cérebro delas reage durante uma venda de uma televisão, as palavras que mais ativam o cérebro de uma mulher são qualidade de cores. Por quê? Qualidade de cores para uma mulher desperta sensação, desperta esse sensorial, esse intuitivo, esse emocional. Então, qualidade de cores, a mulher consegue entrar no campo imaginativo, emocional, que é onde o cérebro da mulher tende a funcionar a maior parte do tempo. O cérebro do homem, ele é mais preso a números, ele é mais preso a dados objetivos. Uhum. Tanto que o homem fala em média 5.000 palavras por dia, a mulher 18.000 palavras. A nossa comunicação ela é muito mais objetiva. E a da mulher ela é muito mais intuitiva e sensorial. Para o homem, o que que ativa a mente dele na compra de uma televisão? 4K, 3D, 240 Hz, dados objetivos. Hum. E a mesma coisa acontece para um carro. A mulher ela gosta de ter a sensação de como é estar naquele carro. É o banco, é a textura. O homem se liga no quê? Potência do motor, o barulho do motor, muitas vezes, porque isso transmite instintos primitivos do homem de dominação, de poder, de ser o macho alfa. E a mulher, ela quer o quê? Segurança, conforto. Por quê? Nós operamos de formas diferentes. Então, sim, vender para homens, para mulheres é diferente. Vender para um jovem e para um idoso tende a ser diferente. Porque as pessoas buscam, têm necessidades diferentes. Num relacionamento, homens e mulheres procuram a mesma coisa? Claro que não. O homem ele tende a ser muito mais visual, ele quer uma mulher com alguns atributos, por quê? Na mente ancestral e primitiva do homem, uma mulher com algumas características físicas, ela é ligada a esse homem a uma boa reprodutora. Ela vai dar uma boa condição de continuidade de prole para ele. Por que que então o homem gosta da mulher com corpo violão? Porque o quadril mais largo, de forma biológica, me passa a mensagem de que essa mulher ela vai conseguir parir um filho Olha sem isso. colocar a vida dela e dessa criança em risco. Então, por isso que esse corpo violão, para o homem, desperta desejo, porque ela pode ser uma boa reprodutora e aí, lógico, ele quer se associar a essa mulher. Por que que mulheres gostam de homens mais altos, de Hum. ombros largos e grandes? Porque isso para a mulher transmite o quê? Segurança e proteção. Por isso que é muito mais comum você ver mulheres menores do que os seus namorados e os seus maridos. É mais comum, porque a mulher busca É isso no verdade. homem, essa proteção, né? Esse lado provedor, macho mesmo da coisa. Isso é o que a biologia diz. E nas compras a mesma coisa funciona. Então, se você quiser vender para homens e mulheres da mesma forma, você está cometendo um erro crasso, bizarro, muito grande, porque os cérebros buscam necessidades diferentes. Yuri, então como é que eu descubro? Como é que eu vendo para a pessoa? Porque existem mulheres que também têm uma energia masculina muito forte. Uhum. Existem homens que têm um masculino também mais baixo, mais desconstruído. Então, normalmente eu pergunto para o cliente e recomendo que você faça a mesma coisa. Senhor cliente, qual é a prioridade nessa compra para você? E quem vai te falar é o teu cliente. Se eu estou comprando um carro, para mim, às vezes, a prioridade é design e potência. Talvez para você seja segurança e conforto. Se eu estou comprando uma casa, para mim a prioridade é lazer com amigos. E para uma mulher, pode ser conforto para os filhos e silêncio para o bebê dormir em paz, tá? Sem ser muito sexista aqui, tô dando Aham. exemplos bem Sim. estereotipados só para contextualizar. Então, quem vai dizer isso? É o seu cliente. Agora, se você tem um script batido, decorado e tenta falar isso para a pessoa, não vai funcionar porque você está vendendo baseado nos seus valores e no seu script e não na necessidade da pessoa. E dois, o script batido e robotizado transmite o quê para os ouvidos desse cliente? Uma mensagem que não é personalizada. Você não está olhando para mim, você não está resolvendo o meu problema. E se eu compro baseado em confiança, relacionamento emocional, se você não está olhando para mim e resolvendo o meu problema, é só um script que você diz para todas, você não gosta. Se um cara vem e te elogia do jeito que ele elogia todo mundo, você gosta? Ah, ele diz isso para todas. Aham, a gente Se um fala ve exatamente Fala isso. exatamente isso. E por que que você como vendedor fala a mesma merda para todo mundo? Cara, Exato. isso é um cúmulo do amadorismo da incompetência. Então personalize o seu discurso. E como eu personalizo, Yuri? Entendendo que é importante para o cliente e não para você. Maravilhoso, deu uma aula aqui. Eu ia pedir para você complementar, mas eu acho que você até respondeu nessa pergunta de quais são os erros mais comuns que você vê vendedor cometendo ali, né?
Eu acho que além disso, de tentar vender a mesma coisa do mesmo jeito para todo mundo, um grande erro que eu vejo é o vendedor se prender a aspectos técnicos, racionais na venda, Hum. antes de conquistar confiança e cultivar relacionamento emocional com esse cliente. Por que que eu estou falando isso? Hoje, também numa pesquisa recente de Harvard, nós já entendemos que 95% de uma tomada de decisão em compra e venda, ela é inconsciente e emocional. Ela não é técnica e racional. Então, quando o teu cliente fala de dinheiro, de preço, de condição de pagamento, ele trouxe para o racional. Isso só aconteceu porque você foi incompetente na parte anterior, nos 95% anteriores, de criar confiança e de criar engajamento emocional. Yuri, como é que eu crio confiança e engajamento emocional? Falando com os dois aspectos mais básicos, primitivos e ancestrais do cérebro do seu cliente: o cérebro reptiliano e o sistema límbico. Reptiliano é responsável por sobrevivência e confiança. Conquiste, então, a confiança do cliente. Mostra que você resolve o problema dele antes de vender qualquer coisa. E o sistema límbico, responsável por emoção, é: eu preciso gostar de você. Então, Uhum. se eu confio porque você resolve meu problema e eu gosto de você porque você está me escutando, eu já tendo a comprar muito mais de você. A decisão racional, ela é 5%. E eu sei que o vendedor incompetente, que nesse momento não está performando, ou o time mal treinado, vai falar: na minha empresa não funciona assim, porque você foi mal treinado, você foi mal orientado, você foi treinado para ficar repetindo aspectos técnicos e racionais só para o seu cliente. E não vai funcionar. Ou vai funcionar se você tem um produto muito bom e um cliente que já está muito decidido a comprar. Isso não é uma venda, ele comprou. Para você realmente vender, você precisa conquistar confiança e engajamento emocional dessa pessoa. Tem uma coisa que você falou que me marcou muito, que toda vez que você vai falar sobre esse tema eu fico esperando. Não me lembro se foi no treinamento ou se foi em uma palestra. Mas depois que você passa todo esse hacks de método de como ativar os instintos primitivos do seu cliente e tudo mais, aí chega na parte de fechamento, né? Uhum. E aí você fala exatamente assim, você fala, porque se chegou na parte de fechamento, de vendas, e o cliente vai falar sobre preço, vai reclamar sobre preço, você Ele não entendeu o falhou valor. em todas as outras etapas. Cara, eu fiquei muito fera em todas as outras etapas. Tipo assim, sabe? Hoje, preço é uma objeção? Não, Não é, você não é. entendeu? Exato. Porque a venda ela não acontece no fechamento. O fechamento é só a formalização de uma Inclusive, venda eu bem subi feita. ticket depois Exato. do Significativamente, que eu tô sabendo, você Neurovendas. quase dobrou o ticket. É E hoje verdade. você, dobrando o ticket, vendeu muito mais. Porque a lei ficou mais competente, ou mais bonita? Também. Mas Uhum. você aprendeu a vender melhor. Você entendeu que a venda não é o fechamento. O fechamento é uma etapa final de formalização de uma venda. Yuri, isso funciona no B2C, no B2B? Se eu vendo para a empresa também? Sim, porque o decisor numa empresa, ele tem um cérebro. E por mais que ele tenha necessidades ali empresariais, financeiras, existe uma governança, a pessoa que segura a caneta e assina, ela também tem necessidades básicas, biológicas e instintivas. É uma venda um pouco mais complexa, mas os princípios, sim, eles são os mesmos. Mas o grande problema é: a maioria dos vendedores e empreendedores prefere não olhar para esse lado e culpar o cliente, e culpar o preço, culpar o governo, o dólar, e tudo isso num contexto pode até fazer sentido, mas geralmente você falhou nos 95% anteriores de fato resolver o problema do cliente e conquistá-lo emocionalmente. Para aí sim você só formalizar pedido. Mas Maravilhoso, dói ouvir, eu sei. espetáculo. Eu falo, dói, mas traz consciência, né? Quando você olha para o lugar, pera, tá doendo, mas deixa eu ajustar isso daqui que meu resultado vai mudar. Vamos trazer exemplo prático só, porque eu sei que quando eu falo, o cara fala: na teoria tudo isso é lindo. É. Primeiro, eu construí minha vida empresarial assim. Eu trouxe investidores para as minhas empresas assim, criando confiança e relacionamento. A tomada de decisão foi o de menos. A minha primeira sociedade foi conquistada assim. Eu não tinha dinheiro para investir, mas eu vendi a minha competência, a minha confiança, eu vendi relacionamento e conquistei a minha primeira sociedade para abrir minha primeira escola sem dinheiro. E assim a vida foi evoluindo. E Sim. aí hoje eu ensino isso para os meus clientes, para os meus alunos e mentorados. Eu tenho dentistas que atendiam 20, 25 pessoas por dia num ticket X, esgotados e pobres, que passaram a se posicionar muito melhor, comunicar muito melhor, entender a necessidade do cliente, fechar tickets infinitamente maiores e hoje atendem 5 clientes no máximo por dia e fazem 3 a 5 vezes mais dinheiro todo mês. Então faz uma conta: trabalhando 5 vezes menos, ganhando 3 a 5 vezes mais. Basicamente, essa pessoa multiplicou por 15 a 25 o ganho dela. Sim. E se você ganhasse hoje 15 a 25
vezes mais do que você ganha hoje, ou trabalhasse 15 a 25 vezes menos do que você trabalha hoje, sua vida seria legal? Eu tenho certeza que sim. Cara, e é muito maravilhoso falando aqui como aluna, né? Falando aqui como aluna, exatamente isso, vendo. Porque hoje até a minha jornada de trabalho ela é menor do Sim, que a que eu tinha antes. Atendia a um ticket menor, mas você trabalhava muito mais. muito mais pessoas, e hoje a qualidade de experiência. E quando você fala isso, as pessoas podem até duvidar do tipo, eu vou trabalhar menos, que era uma crença que eu tinha, uma repulsa. Como assim? Não faz sentido eu fazer menos e obter mais resultados. Só que aí eu vejo o que acontece. Você sai tanto do operacional ali e abre a sua mente mais para o estratégico, para liderar. E aí é onde eu consegui fazer parcerias, sociedades para crescer a minha empresa, para crescer outros braços onde eu não estava Se cuidar faturando. mais, Me ter cuidar mais, tempo, ter inclusive. tempo. Percebe que então assim, você Qualidade de vida. qualidade de vida. Então, quando eu falo que eu não vendo curso, treinamento e nem palestra, eu te vendo tempo para você tomar vinho com a sua esposa, levar seu filho na escola e transar melhor no sábado, é sobre isso. Com mais dinheiro na sua empresa, mais fluxo de caixa, uma empresa mais saudável, uma equipe mais bem treinada, você tem sossego, você tem paz mental, você tem tempo livre para escolher o que fazer. Sem venda, sem dinheiro, sem time bem treinado, sem fluxo de caixa, você não tem escolha. Você se torna funcionário, se torna escravo da sua própria empresa. E aí o que você tem que fazer no sábado? Relatório. O que você tem que fazer na sexta-feira? Reunião para dar bronca no time. O que você faz numa terça-feira, 8 da noite? Você está resolvendo BO. Então, o Uhum. que eu te ajudo é ter tempo. Basicamente, você vender melhor e multiplicar faturamento te dá liberdade. Pra Tempo de se qualidade com cu- o marido. Tempo de qualidade com o marido, com a esposa. Lembra aqui, ó, exemplo prático. Quando a gente se conheceu, você se sentia culpada de ver série, porque tinha que estar produzindo, Eu tinha que estar produzindo, porque trabalhando o tempo trabalhava todo. muito. Vício em fazer, Vício em né? fazer. Sim, Era viciado em fazer. Dois, o teu faturamento exigia isso. sim. Hoje, faturando mais, vendendo mais, num outro posicionamento, a gente consegue pegar e, pô, vamos assistir uma série? Sim, e dá. Por Sem quê? culpa. A empresa está andando, o estratégico também cuidado, e funções foram delegadas, e hoje você consegue fazer isso sem culpa. Por quê? Matou o vício, trabalhou nas suas crenças e identidade, o vício em fazer, e também do outro lado, hoje tem faturamento para poder fazer isso. Exato, maravilhoso. Benção, meu filho. Ative os instintos primitivos na sua vida, que vai melhorar tudo, todo o seu relacionamento. Com você mesma, inclusive, né? Com você Exatamente. mesma. É. Enfim, estamos chegando ao fim da jornada, porque se deixar, a gente fica aqui forever. Tem conteúdo pro dar e vender, mais um monte de episódio. Aliás, se quiser mais um episódio aqui neste Do lugar Deuso, me maravilhoso da diga. Creators House ou da Deusa, Exato, você quer mais um episódio com esse Deuso? Você gostou desse ambiente? Me contem aqui. Você acha exato. que a gente combinou com esse ambiente? Achou mais legal do que o outro? Conte a sua opinião, o seu feedback é importante pra gente, ok? Então Deixa aí nos conte, comentários. que Pô, aí eu convenço o Deuso pra gente fazer a logística e pra eu entrevistá-los mais vezes. aliás, já deixa aqui que perguntas não foram respondidas e É, que você você gostaria gostaria. de ouvir num próximo episódio, neste ambiente lindo, inspirador, que achei bonito, achei bem a nossa cara. Porque a Achei gente. muito legal. A Lê fala assim: nossa, faltou humildade, porque você se acha lindo e inteligente Obrigada. e muito bom em um monte de coisa. Falou: não, isso não é falta de humildade, isso é apenas realismo. É uma identidade alinhada, É né? maravilhoso. É lindo mesmo. E quando. Gente, eu falo, é lindo. E pessoalmente é mais lindo ainda, né, cara? A gente tá falando do estúdio? É, Não, ou de mim. do estúdio e do Deus. Tá bom. É porque ela me chama de Deuso, né, gente? Eu desisti da gente viajar pra Grécia, Ah, inclusive porque eu falei, quando pisar no Olimpo, ele ia contar Zeus isso. vai abrir o céu e falar assim: ele voltou, filhão, fica aqui. Eu já não voltaria pra cá. E eu gosto muito de morar no Brasil, eu gosto muito de atender vocês, então eu não tô afim de ficar por lá. Mas viva o digital que a gente pode atender de qualquer lugar. É que eu sou nômade, né? Eu sou uma nômade Tá aí digital. para os próximos capítulos, né? Mas encerrando, Enfim, enfim. agradeço a sua presença. Já comecei com tudo, com o pé na porta, entrevistando logo Que honra, você, né? Olha o que é o merecimento. Você tá não entendendo? é? Já Neste belíssimo iniciei ambiente. num belo ambiente, entrevistando o Deus. Isso é resultado. Você vê aqui, ó. Alinhamento, ó, na Resultado prática, de como é que funciona. alinhamento na prática, neurovenda na prática também, É né? Pra isso aí. convencer o entrevistado. Espero que tenha me saído bem. Tava nervosa, agora tá tudo relax, né? Fluiu, né? Aconteceu. Agradeço, Deus. Agradeço por ter vindo aqui, por ter colaborado, por ter edificado tantas vidas. Eu falo isso. Honro a sua vida e falo o tempo todo. Temos que espalhar a sua mensagem, a sua vida, a sua A nossa. metodologia, exato, muito.
para muitas vidas, porque Que honra. você me inspira e inspira todos os nossos alunos Muito todos os obrigado. dias, tá É bom? recíproco. Acho que tudo isso que hoje a gente transborda é muito resultado do que você me fez até hoje e faz diariamente. Quando você agrega na minha vida, me traz consciência de muita coisa. Então, eu que sou grato. E é uma missão de vida que eu tenho, você sabe disso. Eu falo isso em toda palestra e em toda aula. Se você está saindo daqui melhor do que chegou, o meu papel nesse mundo, a missão que me foi dada por esses céus, está sendo cumprida. Então, se de alguma forma algo neste episódio te inspirou, você curtiu, eu já tomando o lugar da host, você vê o que é o hábito, tá vendo? Mas eu gosto muito desse lugar. Uhum. Então, como convidado, vou me permitir fazê-lo. Se- Sinta-se em casa. Muito obrigado, muito obrigado. Se você se sentiu impactado e que alguma coisa aqui contribuiu com você e lembrou de alguém, manda esse episódio para essa pessoa e fala, velho, você tem que assistir esse japonês doido, perdoe um outro palavrão que ele vai falar aqui, mas ouve isso que vai mudar a sua vida. Se você curtiu o que essa ruiva, com carinha de russa maravilhosa, que também se construiu para ser essa deusa, falou e mudou algo aí na sua mentalidade e você entendeu a necessidade de trabalhar a tua inteligência emocional, compartilhe esse episódio e se inscreva nesse canal. Exato, gratidão aí, ó, você viu? Pessoa alinhada, eu falo, gente, eu me alinhei para viver uma vida fácil. Minha vida é fácil, meus clientes são incríveis, meus entrevistados falam por mim, entende? Complementa, eu nem preciso pensar. Não é? Mas como eu te encontro, Deus? Pois é, todas as redes sociais, Yuri Uchida. E quando eu falo Uchida, você pensa, é japonês, deve ser muito complicado. Então, para ficar facinho de você lembrar, se a tua empresa está na UTI das vendas, é só você lembrar do UTI da Uchida. E aí você tira a sua empresa da UTI das vendas, da UTI da liderança merda, da UTI dos comportamentos desalinhados. Maravilhoso. E aí, se você quer me encontrar também nas redes sociais, vai lá, Letícia Pacelli, eu vou deixar aqui abaixo. É só digitar que eu estou lá. Esteja próximo lá, antes desse episódio, por exemplo, eu abri uma caixinha de pergunta e deixei lá para todo mundo colocar as caixinhas de pergunta, o que que queria que eu perguntasse pro Deus. Por isso que eu estava atenta à pauta aqui e até as perguntas para fazer. Então, você tem essa oportunidade. Vai lá, me encontre, dê seu feedback, esteja próximo, que será um prazer edificar a sua vida. Muito obrigada por você estar aqui até esse exato momento, nos escutando, se permitindo crescer e ir para o próximo nível. Muito obrigado e nos vemos num próximo episódio. Tchau, Beijo! beijo.